Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Hoje vai ser um dia um pouco atípico. Hoje a gente vai falar sobre terapias injetáveis, soroterapia. Está tendo muita procura, tem muita informação e desinformação, então a gente vai esclarecer um pouquinho por que usar soroterapia. E na Clínica São Bernardino a gente tem isso para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem saber, qual que é a diferença? Por que via oral? Por que injetável? O que é melhor? O que é pior? Então, a gente vai esclarecer um pouquinho essas dúvidas para vocês, para saber escolher a melhor opção para a sua saúde, para o seu tratamento, tá? Então, a terapia de soroterapia ou terapias injetáveis, nada mais é do que utilizar a nossa via endovenosa, né, intravenoso, a substância que poderia ser via oral. E por que escolher essa via? Tem muita diferença, tá? Pela via oral, para você ter uma ideia, nós não conseguimos atingir a biodisponibilidade desejada. Hoje se fala muito em moléculas biodisponíveis, absorção, né? Quanto mais absorvido, a variável dela, quanto você suplementa e quanto dela fica no seu organismo. Então, essa vai ser a diferença. Quanto mais biodisponível, quanto mais você conseguir absorver, melhor e mais rápido o resultado. Porque tudo que você faz via oral não vai alcançar 100%. Você tem um percentual. Para você ter uma ideia, um comprimido que você faz via oral, normalmente você absorve 30% dele. E olhe lá. Se você faz sublingual, aumenta esse percentual para 70%, 80%. Mas se você fizer injetável, é 100%. E a velocidade que você vê o resultado é maior ainda, tá? Então, para você ter uma ideia, 500 miligramas, tá, de uma substância qualquer, uma vitamina C, um magnésio, né, uma B12, uma B9, metilfolato, metilcobalamina, tá? Já não são mais 500 miligramas, tá? Se você fizer via oral, vai ser bem menos. Mas, se for injetável, será os 100%, será os 500 miligramas, tá? Essa é a diferença. Então, essa via é a melhor para a gente, às vezes, iniciar um tratamento para vocês que estão precisando urgência, né, para melhorar a saúde. Para você ter uma ideia, os suplementos, as vitaminas, os minerais, em 30 minutos já irão atingir a corrente sanguínea e os efeitos desejados em você, paciente. Já via oral, não, a demora é muito mais longa, tá? Tem muita reclamação por causa disso. Não é para deixar de fazer, não. Tem que fazer o suplemento via oral, sim. Mas, às vezes, a escolha vai depender do tipo de paciente, tá? Então, essas terapias injetáveis não é novidade. Já existe há muito tempo, mas não se pratica tanto. A gente vê mais em hospitais. Por exemplo, você vai para um hospital com uma dor aguda, né? Ele não vai te passar um comprimido via oral. Ele vai fazer endovenoso, porque o efeito é imediato. Imagina você tomar um comprimido para dor e demorar 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas e não ter resultado, né? O injetável é imediato. A mesma coisa quando você está gripado, está resfriado, né? Se você fizer suplementação via oral, você vai demorar muito para ver o resultado. Você vai sofrer com as dores, com a febre, com qualquer outro sintoma. Se você fizer tratamentos injetáveis, é imediato. Então, a absorção faz muita diferença a via de administração, tá? É necessário atingir rápido e nada melhor, tá, do que a forma injetável. Mas existe, por exemplo, por que escolher melhor o injetável do que o via oral? Porque existem umas variáveis ali que a gente tem que prestar atenção, tá? Entre elas, por exemplo, a absorção de via oral é muito prejudicada por vários fatores, tá? Tem o efeito da primeira passagem via hepática, né? O fígado absorve bastante coisa, tá? Tem a circulação sistêmica, então a substância que você faz via oral, os comprimidos, né? O pico é de 30% e o endovenoso é 100%. É muita coisa, tá? Também tem os problemas de absorção, tá? Você tem, hoje em dia, o consumo de glúten, consumo de leite, de milho, todos esses produtos super ultraprocessados que vão causar o quê? Uma inflamação na nossa microbiota intestinal. Então, todo o sistema digestório está prejudicado. Então, você vai ter muito problema de absorção, tá? Tem a desbiose, o leaky gut, que é intestino permeável, são outros fatores, tá? Para você ter uma ideia,
mulheres na menopausa, tá? Apresentam a composição da microbiota intestinal bem diferente, tá? Portanto, não absorve os nutrientes de forma correta. Por isso você vê mais demora para você conseguir os resultados quando você tem uma idade, né, maior do que quando mais jovem. Então é indicado injetáveis nesses casos, tá? Mas não necessariamente só injetáveis. A gente pode fazer combinações biorais. Então, às vezes você inicia um tratamento injetável e mantém o tratamento depois, posterior, via oral. Mas é importante para ver resultado. Há a possibilidade de usar um suplemento também, probiótico. Tem vários hoje em dia no mercado. Eu prescrevo alguns para meus pacientes, tá? Que vão auxiliar no processo de melhorar a absorção gastrointestinal de todos os suplementos biorais. Isso é muito importante. E demora em torno de 15, 30, 60 dias para aquele intestino melhorar a sua absorção. Então, nesse período, o ideal é você fazer os injetáveis. Você começa com os injetáveis e depois você passa para o via oral, tá? Eu vou explicar um pouco de protocolos. Existem protocolos injetáveis, como existem protocolos via orais. Eu não gosto da palavra protocolo porque parece que vira receita de bolo, todo mundo igual. Mas esses protocolos nada mais são do que para facilitar a classificação de quais grupos de suplementos a gente pode usar em cada tipo de patologia, tá? Por exemplo, protocolos para endometriose, ovário policístico, pós-bariátricos, né? Quem está usando agora as canetinhas, né? Tem o Ozempic, tem Monjaro, tem que são as tirzepatidas, tanto daqui como de lá, do outro país, né? Então, isso a gente tem que fazer protocolos para corrigir o paciente, tá? Então, se a gente está falando sobre protocolos injetáveis, hoje não tem como a gente não deixar de falar sobre emagrecimento. Então, o emagrecimento, hoje não se fala de outra coisa que não seja as canetas injetáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas canetas, porque ela tem os seus benefícios, mas ela pode causar transtorno. Então, a gente tem que trabalhar em cima da suplementação de você que está usando a caneta. Não adianta comprar a caneta, usar e achar que está emagrecendo saudavelmente. Você vai ajudar no início, mas se persistir, você vai ter as complicações dessa perda de peso, né, por uma forma errada de conduzi-la. Então, por exemplo, a gente vai fazer protocolos de emagrecimento. O paciente obeso, que está acima do peso, né, vai apresentar resistência insulínica, desnutrição. É exatamente, as pessoas que estão acima do peso, 99,9% estão desnutridas. Estão super bem alimentadas, mas totalmente desnutridas, tá? Por isso que aumentaram de peso, tá? Perda de massa magra, tem uma perda de massa óssea, que consequentemente leva a uma perda de massa muscular, né? Tem também intoxicações por metais tóxicos, por parasitas, agrotóxicos. Então a gente está muito intoxicado. Lembra que eu falei numa aula anterior? Os pacientes que estão emagrecendo usando as canetinhas estão fazendo com que seu alimento seja a sua própria gordura? Então a fonte energética, ela está usando a sua própria gordura? Essa gordura está cheia de toxinas e patógenos. Se você se alimentar somente disso, vai ter consequências, intoxicações. Tanto é que aumenta o risco de câncer renal, né? Falta de energia, disfunção cognitiva. As pessoas que estão acima do peso têm todos esses sintomas. E o que fazer para preparar um organismo que está fazendo uso de canetinhas ou qualquer outra coisa similar? Tem que destoxicar, corrigir o fator inflamatório. Então a gente utiliza bastante suplementos de qualidade. E se for de preferência injetável, a resposta é imediata. E a perda de peso será muito maior, tá? Então a gente usa ácido alfa-lipoico, inositol, minerais como zinco, selênio, cobre, tá? L-carnitina, aminoácidos essenciais. Se a gente está falando em perda de peso, a gente tem que tomar cuidado também com a perda de massa muscular, porque toda perda de peso vem junto a da gordura, a perda da massa muscular. Se fizer de uma forma correta, a perda será mínima, mas se fizer de forma incorreta, você pode eliminar até 40% da sua massa muscular nessa perda de peso. Suponhamos que você eliminou ali 10 quilos, 4 quilos de massa muscular. Eliminou 20 quilos, 8 quilos de massa muscular. É muita coisa, ok? Todo tratamento para perda de peso tem essa perda de massa muscular. Então, quanto menos a gente amenizar esse efeito, melhor para você.
melhor prognóstico futuro, porque você não vai emagrecer por um período e achar que vai ficar assim para sempre. Você tem que corrigir todos esses fatores, tá? Aí a gente utiliza por fases, fase 1, fase 2, para ver a evolução do paciente. Então a fase 2 já vai entrando com complexo B, volta novamente com ácido alfa-lipoico, SAMe, né, ZMA, né, que é um complexo de zinco e magnésio, né? Aí tem outras substâncias, a de carnitina, né, GPC. Agora, todo cuidado é pouco para quem está perdendo massa muscular. Então, a gente tem protocolos prontos, né? Claro que vai variar, cada paciente é único, a gente não existe dois iguais, mas existe já uns protocolos prontos que a gente faz pequenas variações para ver o que é melhor para vocês, tá? E não falo só de perda de peso, eu falo de dores crônicas, tá? Fibromialgia, né? Todos esses sintomas. E um paciente que tem dor crônica, ele está muito relacionado com processos inflamatórios. Não é tomar anti-inflamatório da farmácia que vai resolver, não. Tá? Você tem que corrigir os marcadores inflamatórios. Então, precisa, nesse paciente, eliminar suas toxicidades. Reduzir radicais livres, eliminar metais tóxicos, né? O aporte da mitocôndria. A mitocôndria é a energia vital da nossa célula. Então, a gente tem que resolver e melhorar a produção energética da nossa mitocôndria, diminuindo a homocisteína e aumentando a produção de ATP. Tá? Além também, se a gente fala de dor crônica, a gente tem que falar do GABA e da serotonina, são os neurotransmissores importantíssimos nessa via. Tá? Para você ter uma ideia, o GABA é um neurotransmissor inibidor da dor. E a serotonina também, tá? Quem tem serotonina baixa tem depressão e aumenta o umbral da dor. Então, a aula de hoje foi para explicar como é importante a gente fazer a suplementação injetável de certas substâncias para certos tipos de problemas. Perda de peso, sarcopenia, né, dores crônicas, né, pós-bariátricas, recuperação de unha e cabelo, quedas acentuadas, entre outras coisas também. E a Clínica São Bernardino tem isso para você. Tem muita procura e eu vim hoje informar vocês que nós temos tudo isso e individualizado. Ok? Essa semana ficamos por aqui e até a próxima.